a questão 23, vamos entender aqui o que ela traz, ó, porque ela está disponível, um texto poético, ó. Por isso que eu falo que todas as questões de português, principalmente, ela trabalha na literatura e da literatura ela parte para a questão, para a gramática, né, para a investigação. Então, é através da literatura que você vai investigar. Por isso que aqui, ó, ela trabalhou na gramática com os nomes próprios, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção, né? Eu sou negão e usou os nomes próprios para contribuir e denunciar a falta de um dia. Então a gente tem que prestar bem atenção no que ele está querendo dizer, porque é bem pegadinha, né? Eles fazem. E, ó, vou ler aqui para nós o poema, então. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril é a mata em um fro. Mas assum preto cego do zóio. Num vendo a luz aí, canta de dó. Talvez, olha só a linguagem, né? Bem de variação regional. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furaram o zóio do assum preto, para ele assim, ai, cantar melhor. Assum preto, vevé sorto. Veve, né? Vive solto, veve. Mas num dia pode avoar 1000 vezes a sina de uma goiola, desde que o céu aí pudesse olhar. Assum preto, o meu cantar. É tão triste como o teu. Também roubaram o meu, que era luz. Aí, do zóio meu. Esse aqui é de Teixeira Gonzaga, né? Que é um texto poético, Assum Preto, que apresenta uma variação linguística. Ó. Aqui ele está trazendo a variação linguística que você está vendo que ela está trocando, né? Talvez por talvez, ignorância por ignorância, pior, né? Que é pior. E aí, então, ele vai trabalhar com essa variação linguística, ó, caracterizada pela informalidade da situação da comunicação, ou pelo gênero letra da canção regional. Por ser uma canção regional, não deixa de ser poético, é um texto poético, porque a música está dentro da poesia. E essa variedade de língua está marcada no texto pela. Aí vão ver as questões que ele dá, né? Para a gente poder descartar. Primeiro eu quero que vocês falem o que vocês acham, porque é importante na hora da prova ali vocês ter. Aí depois eu explico cada uma delas, pelo menos ter a impressão da resposta correta. Eu não sei se a tua internet ou a minha tá falhando. Tá falhando muito? Pode ser a minha internet. É? Eu tô vendo bem também, Grace. Ah, então. Então deve ser para ti. Tu quer que eu repita para ti? Posso repetir. Eu posso ler ela de novo. Pode ler mais um pouco, por favor? Claro. Ó, vamos lá. Ó. A gente pode discutir as questões junto com a leitura do texto ali, explicando. É que a internet dela tá ruim. Ah, tá, entendi. Perfeito. Porque senão ela não tá um pouco cortando. Ó, eu vou tentar fazer de novo. O seu áudio. Tá, um pouco é teu áudio que tá também falhando nele. Melhorou ou não? Melhorou. Então, melhorou. Então tá. Eu vou tentar agora então de novo. Vamos lá. Eu vou ler aqui a canção da música, tá? Que é um texto poético. Então, Assum Preto. Tudo em volta. Não tá mais aparecendo pra mim, tá? Não. O texto. Não tá? Não, pra mim não tá aparecendo mais o texto.
Eu vou parar e vou compartilhar de novo, então. Peraí que eu vou compartilhar de novo. Fecha ali a porta. Ah, tá, tu já fechou. Foi agora? Foi, agora sim. Ah, então tá, vamos lá. É assim essa internet, a gente depende dela, tem que ir se ajustando, né? Então vamos para a Ah, é questão. verdade. Mas vocês podem falar, pode me interromper se não escutar, ou se não enxergar direito na tela, não compartilhando, tá? Então a questão 23, ó. Assunto preto. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e a mata em fró. Mas assum preto é cego do zóio. Num vendo a luz, ai, canta de dó. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar o zóio do assum preto. Pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum preto vive sorto, mas não pode assoviar 1000 vezes a sina de uma goiala, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Assum preto, o meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz aí, das dói meu, do zói meu. Então, esse texto de assunto preto, que é assunto preto, né? Ele está dizendo aqui o assunto, mas é o assunto preto. Com licença. E ele apresenta uma variedade linguística caracterizada pela informalidade da situação, da comunicação e do gênero letra-canção, porque é uma canção regional, né? O gênero. E essa variedade da linguística, porque o que tu nota ali é toda aquela variedade, né? Linguística que está marcada no texto pela. Então, o que ele quer saber é o principal isso, é a variação linguística. Ela é a representação da escrita da fala, A, né? B, estrutura em estrofes do texto. A C, temática ambiental abordada. Ou D, rima ao final de alguns versos. O que vocês acham aí? Pode chutar. Eu tô indecisa entre a. Eu queria pedir para você poder ler de novo as perguntas, por favor. Claro. Ó, o texto poético, assunto preto, porque é isso que ele quer dizer, né? Apresenta uma variedade linguística, caracterizada pela informalidade da situação da comunicação. Então, ela é caracterizada pela informalidade, não é formal, não é uma língua formal. Está dentro da informalidade da situação de comunicação, é uma comunicação naquela região, porque falam daquele jeito. E o gênero da letra é gênero letra, canção de canção regional, é uma música regional, que é de Gonzaga, né, a música. E essa variedade da língua está marcada no texto pela. Então, o que ele quer saber é isso, ele te dá a explicação, que é um texto poético, que apresenta uma variedade linguística, que é caracterizada pela informalidade da situação de comunicação, e um gênero letra de canção regional. Ele te dá todas essas dicas. O que é? Só que a pergunta que ele quer saber é essa variedade de língua está marcada no texto pela.
representação escrita da fala, estrutura em estrofes do texto, temática ambiental abordada e rima ao final de alguns versos. Aí o que vocês acham que poderia ser a resposta? Eu vou ficar com a Eu vou letra na A também. letra A. Então, a letra A é uma representação escrita da fala. Não seria uma representação escrita, porque é uma canção, né? É um gênero regional. Então, ela não é uma representação da escrita da fala. Ele traz uma música, e no gênero música, ele trabalha com essa variação linguística. Mas não se caracteriza, não tem a característica da escrita da fala. Ele traz a informalidade, uma situação de comunicação, mas não que ele está escrevendo o que ele está falando. A B, estrutura em estrofe no texto. A estrutura A B é como? Estrutura em estrofes no texto. Ó, ele traz as estrofes, ó. Aqui tem 4 versos, 4 e 2. Não, termina com 4. São 4 estrofes. Ó, 1, 2, 3, 4 estrofes. Tá? Com os 4 versos. Uma abordagem ambiental? Então, uma temática ambiental abordada. Não é uma temática ambiental. Seria a letra D. Porque ele não está abordando o ambiente, sim a região, né? Não é? Ele não está abordando o ambiente da temática ambiental. Ele tá abordando, na verdade, a variação linguística de uma canção regional. Não é ambiental, e sim regional. E a rima ao final de alguns versos. Se tu perceber, ele traz algumas rimas, mas não é em todos. Saiu o texto de novo. Nossa, vamos ver se eu consigo. Para todos ou só para ti? Eu acho que só eu tô vendo. Eu tô vendo a questão 23 aqui na Assum Preto. É Assum Preto, né? Não, mas eu paro de compartilhar e compartilho de novo, porque da outra vez eu fiz isso, ela conseguiu enxergar. Tá, agora eu vou lá e compartilho de novo. É um guia do Chrome, atividade, porque daí ela já vai. Agora deu? Deu, apareceu. Então, eu vou te tô vendo dizer igual. e isso aqui ele traz bem pegadinha, tá? Porque ele traz a representação da fala escrita e não da representação escrita da fala. Eu acho que isso que confunde, entendeu? E aqui, pelo que ambiental também não é, porque é uma canção regional, é isso que eu quero que vocês entendam nas questões, por que não é, né? E por que é. E a rima ao final de alguns versos. Tem ali alguma rima, mas se fosse um poema todo rimado, ó, ao final de alguns versos, tu vê que eles fazem isso já para a pessoa confundir e errar. Mas a estrutura, essa língua está marcada no texto pela estrutura em estrofes do texto. Tu vê que ele traz, porque ele já está falando que é uma variação linguística. Então, não seria... Ah, verdade. Agora entendeu. Agora entendi, nega. Entendeu? Verdade. Ele já está falando que é uma variação linguística. Então, ele não quer saber se tu quer que fale que é uma representação escrita da fala. Não, tu já sabe que é. E aí as pessoas vão ir lá na A.
E, na verdade, ele quer saber da estrutura, que é estruturas em estrofes no texto. Ó. E a rima em alguns versos. Tu até também pode escolher esse aqui como errado, porque ele realmente tem algumas rimas. Mas não é essa a intenção, porque ele não está perguntando das rimas, se tem rima ou se não tem. Ele está falando da variação linguística, e essa variação linguística ela está mexida na estrutura do texto. Ó, o texto poético, Assum, apresenta uma variação linguística, representada pela informalidade. Então, ele já está dizendo que é informal, que é uma situação de comunicação, e que o gênero, que a gente tem que sempre prestar atenção, é um gênero de canção regional. Então, a temática não é ambiental. Esse aqui tu já pode cortar. Eu acho que a única coisa que a pessoa vai ficar e é direto é nessa representação de escrita da fala, mas na verdade é uma representação da fala escrita, que seria o correto, né? Se fosse. Então seria a estrutura de estrofes do texto. Essa aqui é a B que seria correta, porque ele já está dizendo que é uma variação. Vocês conseguiram entender meu raciocínio representando para vocês? Sim, Ou eu ficou entendi. alguma dúvida? Sim, de acordo. Se ficar dúvida, pode me interromper, porque as questões do Enseja é tipo do Enem, tá? Eles fazem com que, principalmente as de língua portuguesa, eles tentam fazer que tu entenda. Ficar ligado nas pegadinhas, né? Exatamente. Ai, no português é muita pegadinha. Muita. Por isso que tu tem que entender que ele já tá te identificando tudo o que é o texto, ó. Que é uma variação linguística, entendeu? E aí tem que focar no que realmente ele quer, que é essa variação linguística está marcada no texto, ó, no texto, pela estrutura em estrofe do texto. E tu vê, e isso eu vi lá no gabarito, tá? Porque eu fui lá e olhei o gabarito para de repente, eu também vou lá e me confundo, né, na situação. Mas eu dei uma olhada e é isso mesmo, ó, é a estrutura em estrofes, porque ele quer saber da estrutura. Da representação, ele já falou, que é uma representação. A temática não é ambiental. E ele também não quer saber da rima. Ele quer saber da estrutura mesmo, que é por ser essa estrutura em estrofes do texto, traz essa variação linguística aqui, ó. Trouxe marcada esse tipo de texto, né? Vamos ver a 24. A 24, ela traz para defender os seus pontos de vista acerca de influência na internet. Então, tem a ver com blog, ó, meio. Vamos ver. Ó, a questão 24. Posto, logo existo. Continua a pipocar debate sobre as consequências de se passar tanto tempo conectado à internet. Já se fala em saturação social. Tão preocupadas em existir para os outros. As pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo, cercada não por milhares de seguidores, mas por poucas dezenas de amigos. Isso não pode ter se tornado tão obsoleto. Claro que muita gente usa as redes sociais como uma forma de aproximação e de compartilhamento. Numa boa, se a pessoa está no controle do seu tempo e não troca o real pelo virtual, está fazendo bom uso da ferramenta. Mas as pessoas que não se sentem com a existência comprovada e para isso se valem de bizarrices na esperança de deixarem de ser ninguém para se tornarem alguém, mesmo que alguém medíocre, esses casos estão aí ao nosso redor. Gente que não percebe a
a diferença entre existir e viver. Não entende que é preferível viver, mesmo que discretamente, do que existir de mentirinha para 17.810 que não estão nem aí, para 17.810 seguidores, né, que ele quer dizer, que não estão nem aí. Medeiros, Revista Globo. Essa é uma questão, acho, da tecnologia. Eu até vou mostrar aqui, porque a prova de linguagem, tá? Ela é língua portuguesa, língua estrangeira, moderna, artes, educação física e redação. Então, a prova de língua portuguesa, ela traz essas questões e as suas tecnologias. Então, por isso que essa questão aqui, ela está mais ligada à tecnologia, né? Ao comentário sobre... Agora, vamos ver o que está na pergunta. Ó, para defender o seu ponto de vista acerca da influência da internet, a autora A. Afirma que os debates sobre as redes sociais são intensos. B. Provoca que a troca do real pelo virtual está em toda parte. C. Explora a diferença entre os termos existir e viver. D. Emprega as expressões da linguagem oral informal. Aí, o que vocês acham que esse ponto de vista da autora, o que ela visa acerca de influenciar na internet? Você pode ler para mim de novo a letra B, por favor? A B? Ó, eu vou ler todas, ó, só para vocês, né? De repente ficou falhado. Ó. Para defender o ponto de vista acerca da influência na internet, a autora. É o que a autora quer dizer no ponto de vista dela acerca da influência da internet. A. Afirma que os debates sobre as redes sociais são intensos. B. Prova que a troca do real pelo virtual está em toda parte. C. Explora a diferença entre os termos existir e viver. D. Emprega expressões de linguagem oral informal. O que vocês acham? Que seria a resposta? Eu vou continuar. Vou ficar na B. Eu também vou ficar na B, porque, tipo, hoje em dia as coisas tá mais fáceis, sabe? Sim, o virtual. No caso, tá mais... Hoje em dia a tecnologia tá bem mais avançada. Então eu vou ficar na B também. Então, vamos lá. Ó. Pelo gabarito, né, que eu dei uma olhada, seria A, porque ela afirma que os debates sobre as redes sociais são intensos. Por que não é a B? E a questão faz com que tu pense que é a B. Prova que a troca do real pelo virtual está em toda parte. Mas toda parte aonde? Ele não especifica essa toda parte. Tipo, a troca do real por virtual. Mas está em toda parte qual? Nas redes sociais, né? Porque aqui ela fala realmente que que a internet está realmente, tem muitas pessoas que vivem ali, mas só que ela fala dos seguidores, aqui, ó, que de deixar de ser ninguém para se tornar alguém. Então, assim, ó, prova que a troca do real está em toda parte. Então, necessariamente, ela não traz só isso que prova, ela não traz essa prova. Ela traz outras questões aqui, ela traz vários debates. Ó. Ela afirma que os debates sobre as redes sociais são intensos, então ela traz várias demonstrações.
ela fala da a saturação social, ela fala aqui de pessoas que estão perdendo tempo valioso. Então, ela não traz só a troca do real pelo virtual, ela traz outras questões que as pessoas estão perdendo tempo, perdendo tempo com os seguidores, né? Dezenas de, muitas vezes, e principalmente aqui no final, ó, que são medíocres, né? Que traz essa imagem que muitas pessoas que não se sentem com a existência comprovada, então não tem nada de provar, porque ela não tem existência comprovada, então vale das bizarrices na esperança de deixarem de ser ninguém para se tornar alguém, mesmo se alguém medíocre. Então, mesmo sendo medíocre, essas pessoas querem estar lá nessa rede social. Por isso que ela afirma, por isso que entendeu? Que afirma os debates sobre as redes sociais são intensos. Tem várias questões aqui. Deixa eu ver assim, ó. Explora a diferença entre termos existir e viver. Ela até explora, mas ela não explora só o viver e o existir aqui, ó. Ela explora o ninguém por alguém, né? Então, ela traz outras questões aqui, aproximação de compartilhamento, e traz aqui também o controle do seu tempo, que não troca o real pelo virtual. Se a pessoa está no controle do seu tempo, ela jamais vai trocar o seu tempo real pelo virtual, porque ela está perdendo tempo, né? E aqui, ó, emprega a expressão de linguagem oral informal. Ela não traz nada dentro da informalidade aqui, ó. Emprega expressões da linguagem oral informal. Quem traz essa informalidade é na outra questão ali, ó, que traz a variação linguística. Aqui, ela tá, como é um ponto de vista dela, e ela traz para a revista, ela até posto logo, então ela não traz a linguagem oral aqui. Eu não vejo assim como ela traz a construção desses debates nas redes sociais que são intensos. Ó, afirma que os debates sobre as redes sociais são intensos. Por isso, porque ela traz esses debates. Ela já inicia aqui, ó. Tu tá vendo? Tá vendo como esse debate está aqui, ó? Logo existo, continua a pipocar debates sobre as consequências de se passar tanto tempo conectado à internet. Então, ela está debatendo sobre as questões das redes sociais, que as pessoas perdem tempo, que trocam, que deixarem de ser o que não é, ou ficam preocupadas com a quantidade de seguidores, né? Conseguiram entender o meu raciocínio? O porquê Sim, que não entendi. é, o porquê que não é as outras questões. Linguagem informal, expressões informal, de cara tu já tira. Vai ficar em dúvida com essa aqui, né? Que é a B, prova que é a troca do real pelo virtual. E que realmente muitas pessoas fazem isso, né? Só que o que ela está querendo dizer não é só isso, que é o debate que são debates só. Tá vendo que lá em cima ela já bota a palavra de debates aqui, ó? E isso é que vai identificar a questão, ó. Por isso que a gente tem que prestar bem atenção no que ela está querendo dizer. Porque aqui, ó, ele está dizendo que é o ponto de vista acerca da influência na internet, que é que as pessoas têm influência, mesmo sendo ninguém ou não ninguém, ou vivendo por causa de milhares de seguidores, que tem muita gente que se preocupa com isso, né? Mas só que para ela, para a opinião dela, é uma perca de tempo. E ela fala dessa saturação social, ó. Então, para te entender, tu já tem que afirmar que é debates, ó. Afirma que é um debate, porque ela já está trazendo lá em cima, ó, as consequências de se passar tanto tempo em debate. Ela traz em debate isso.
Ficaram com alguma dúvida? Conseguiram entender a minha explicação? Eu entendi. É porque, como esse aqui é de suas tecnologias, né? Então tem bem a ver com. Ela trabalha com a tecnologia, né? Agora, a questão 25, ela traz 2 textos, ó. Eu vou começar com esse aqui, tá? O texto 1. Nascida em Sacramento, Minas Gerais, em 1914, Carolina Maria de Jesus foi uma importante escritora brasileira. Filha de analfabetos, começou a estudar aos 7 anos e precisou largar a escola no 2º ano, mas aprendeu a ler e escrever. Em 1937, sua mãe faleceu e, para sustentar a família, ela saía à noite para coletar papel. Carolina escrevia sobre sua vida na favela e o seu dia a dia. Um desses cadernos deu origem ao seu livro mais famoso, Quarto de Despejo. Aí aqui é a Arres, né? Negras Brasileiras, que deve ser um comentário dessa Arres aqui adaptado, ó. No texto 2, Maria Carolina de Jesus. Sua história verdadeira começou um sacramento. Na rural comunidade, foi de Minas um repento. Era o ano de 14, ainda 1900. Como era catadora pelos lixos e encontrava o papel e o caderno, que por fim utilizava como famoso diário onde tudo registrava. Foi o Quarto de Despejo, o primeiro publicado. Um sucesso monstruoso, tão vendido e aclamado. Carolina fez dinheiro com um livro elogiado. Os 2 textos, eles tratam do mesmo tema, que é a vida da escritora. A diferença entre eles é que o primeiro texto é que o segundo apresenta, ó, os 2 textos, ela quer saber da diferença entre eles, e que o segundo apresenta, vamos ver as respostas aqui. As alternativas. A. Os fatos de modo leve e ritmado. B. As invenções do autor sobre a escritora. C. As fantasias vividas pela escritora. E D. Os acontecimentos de modo objetivo e didático. O que vocês acham? Que seria, assim, a Amigo, vou pedir para você reler de novo as perguntas ali para mim, a questão Claro, da A, B, C e D. Tá, não tem problema, porque pode falhar, né? Ó, o texto em 2 Tá falhando, tá cortando muito. Tá, o Aí. texto 1 e 2, eles tratam o mesmo tema. A vida de uma escritora. Então, eles falam, tanto esse aqui, o texto 1, quanto o texto 2, ele está falando da Carolina Maria de Jesus, né? Certo. Só que existe uma diferença entre eles. É que o segundo apresenta. Então, ela quer saber do segundo, esse aqui, ó. Tá? A. Os fatos de modo leve e ritmado. B. As invenções do autor sobre a escritora. A autora que está escrevendo é essa Arraes aqui, que é amanhã eu vou pegar então. Amanhã eu pego lá. Heroínas não, Raiz, não. né? Tô na Hã? É que o nome dela é J, que eu não sei te dizer. Ó,
E aí, vamos lá. A, os fatos de modo leve e ritmado. B, as invenções do autor sobre a escritora. C, as fantasias vividas pela escritora. E D, os acontecimentos de modo objetivo e didático. O que vocês acham que seria a alternativa correta? Eu não sei opinar nessa. Então, o texto o primeiro só está enchendo Murcília, né? Porque ela quer saber do segundo. E aí, o que vocês acham que o segundo texto representa? Os fatos de modo leve e ritmado? Ou B, as invenções do autor sobre a escritora? Bom, aqui tu já tira, invenção. Ela não está inventando, ela está falando da vida mesmo da escritora. Então, a B não é. Tu vai entendendo como tu vai eliminando pelos erros que estão aqui? Sim, tá ficando claro. Então. Continua. As fantasias vividas. Não é Eu acho que é a letra D. Os acontecimentos. Porque ela tá fazendo ela contou a história dela, ela fez um tipo de um poema falando sobre a vida dela, né? Que até então ela conseguiu escrever o livro. Sim. Eu acho que é isso. Então, e o que tu acha? Aí é que eu, pros nomes ali, eu não prestei atenção, mas... Eu sou a Samantha, tá? A Samantha e o outro aluno é? O Moisés. Moisés. Ai, desculpa, Moisés. Eu pros nomes. Então, Moisés, o que tu acha? Que seria? Pode chutar. Tu pode ver que a B não é e nem a C, porque ela não está inventando e ela não está fantasiando. Então, esses aqui tu já tem que tirar de cara. Aí tu ia ficar entre a A ou a D. Como é que é a? A, os fatos de modo leve e ritmado. E a D, os acontecimentos de modo objetivo e didático. A letra D, certeza. E é a letra A. Porque ela narra os fatos de modo leve. Meu Deus, eu vou reprovar assim. Pra te ver como a gente não dá bola pro português, né? A gente tem que prestar atenção, são fatos. Ela tá contando fatos da história, Saiu de novo o texto. O texto. Os dois textos. Na verdade, os dois textos é contando da vida, a importância da Maria Calunina como escritora. E no texto 2, ela começa, olha aqui, ritmado, verdadeira, Sacramento. A história verdadeira começou em Sacramento, na rural comunidade. Foi de Minas um rebento. Aqui rimando mento com bento. Era o ano de 14, ainda 1900. Ela não vai conseguir rimar tudo, mas ela trouxe 3 rimas aqui, O mento, o bento, o rebento e o 900. Como era a cantora? Então associa com a letra A. Associa com a letra A. Porque ela está contando mesmo os fatos, né? Da vida. Isso. E os acontecimentos de modo objetivo e didático. Didático não, porque ela não está dando aula. Ela não está sendo um modo objetivo. Ela está informativos, né? Ou informando, modo objetivo. Ela nem está sendo objetiva, ela contou nos dois a vida que realmente ela tem. Ela contou os fatos, Isso que eu já dei a dica, que seria ou a A. Fatos ritmado. Os fatos de modo leve e ritmado. Ritmado. Entendi. Porque olha aqui, ela traz
na verdade, é um poema, né? Ela traz um poema e dali ela traz uma opinião. Mas são os mesmos temas, ó. Tanto o texto 1 quanto o texto 2. E a diferença entre eles é exatamente isso. Porque objetivo, não, ela não. Qual é o modo objetivo e didático? Os acontecimentos pode ser, mas de modo objetivo e didático, não. Aqui tu também já tira porque ela não traz invenções e nem fantasia nada. Então só pode ser os fatos de modo leve e ritmado. Conseguiram compreender essa? Sim, entendi. Entendi. A gente fica bem confusa com as questões, mas vamos lá, né? Vamos lá. Por isso que vocês estão aqui para treinar. Eu acho assim, por isso que é bom treinar as questões passadas, assim, das provas passadas, porque tu vai ter ideia de que tem que prestar bem atenção antes de escolher. Tu tá vendo que é um poema, tem rima, tá? E é um modo leve mesmo, e é os fatos mesmo que ela tá contando, ela não tá mentindo, não tá inventando e nem fantasiando. Aqui vocês escolheram por causa que ela contou uns acontecimentos, mas não de modo objetivo e nem didático, não foi essa a ideia, né? A diferença é exatamente isso, porque esse é todo em opinião, né? E esse aqui em poema. Então, essa é a diferença. Tá vendo a diferença desse texto para esse? Que Sim. Esse texto aqui ele está trazendo como se fosse uma informação, uma normal, comentando, como se fosse um comentário, né? Partindo de um comentário, a autora. Tá travando. E aqui ela já botou no poema, ó. Tu vê que tem diferença entre eles. E aí, o que apresenta... Tá travando. Ah, tá travando? Melhorou? Melhorou ou não? Melhorou, agora eu tô escutando melhor. Ah, tá. Então tá. Vocês podem me interromper e dizer que tá travando para me voltar lá e explicar. Então, assim, ó, aqui nesse texto, tu vê que o texto aqui tá num formato diferente, ó. Tá como se fosse num informativo, ó. Ela tá trazendo uma informação sobre a Maria Carolina de Jesus. E aqui nesse texto, ela tá trabalhando com a poesia, com o poema, né? Então, por isso que vai se encaixar no A, porque ele quer saber do 2 qual é a diferença. Então, são os fatos de modo leve e ritmado. Essa é a estrutura desse texto. E esse aqui não é modo objetivo e didático, ó. Esse texto não está trazendo isso, porque ele quer saber do 2. Se ele perguntasse os acontecimentos de modo objetivo e didático, seria esse aqui, ó. Ô, professora Grace. Sim. Saiu fora o texto de novo da minha tela. Peraí. Um momentinho que eu volto lá. É rapidinho. Voltou? Ah, sim, agora sim. Ah, então tá. Então, assim, ó, só para deixar claro que por que a diferença entre eles, ó? Esse aqui seria essa questão, ó. Os acontecimentos de modo objetivo e didático. Até nem tão didático, né? Mas ela está sendo objetiva nessa informação aqui, ó, no primeiro texto. Por isso que confunde, entendeu? E já como ela quer saber, na pergunta, como ela quer saber o texto 2, ó, então, ele não é objetivo, ele é um poema, né? Ela fez um poema. Por isso que ela conta os fatos de modo leve e ritmado. Que é a estrutura de um poema, né? Ser a ritma.
Ficou alguma dúvida? A próxima questão também é texto? Não, a próxima questão, na verdade, nem é questão, eu acho que vai ser quando vão trabalhar na próxima semana, que é sobre a redação. Tentar ver com vocês a redação. Porque as questões que eu separei, que o pessoal já tinha separado, eram essas aqui mesmo. Porque o importante é a gente pegar 1 hora bem do que ficar 2, 3 horas, né, na mesma. Aí eu não sei se o professor Felipe tá aí, se quer tirar alguma dúvida de... Porque de português, a princípio, seria isso, ó, essas questões que foram separadas do fundamental. Que daí no próximo encontro, não no próximo agora, eu acho que tem, eu não sei qual é o esquema aí do projeto, porque cada semana a gente fala de uma disciplina, né? Porque eu acho que na semana que vem é ciências, que pega química, né? Mas Dá para marcar o reforço para essa semana de língua portuguesa? dá. A gente pode marcar, porque Aí, tu viu aí a gente como... marca lá no grupo, né? A gente pode marcar, claro, porque tu viu que português não é fácil, a gente tem que ter uma boa interpretação. Também um pouco da internet cortou, e aí a interpretação fica também muito Mas falhada. igual a E aula vai ficar aí... gravada. perfeito, perfeito. A Mas gente vamos marcar assim uma reposição da aula nessa semana. Eu tenho interesse. então tá. Não, a gente pode marcar. Porque não é uma matéria muito que eu domino, entendeu? Eu não entendi. Como? Não é uma matéria que eu domino muito. Não é uma disciplina que tu domina muito. Tu tem bastante dificuldade. Isso, verdade. Porque daí eu trago outras questões, entendeu? Pra gente trazer outras interpretações. Não tem problema, a gente pode marcar sim. Porque daí da próxima vez, depois vai ser a redação. Que aí eu acho que é a Jennifer que vai trabalhar com vocês a redação. Explicar como é que é o modelo de redação, como é que se faz para escrever, que é uma redação dissertativa, né? Como é que tu faz para montar o esqueleto, primeiro pela introdução. Mas aí a redação a gente pode ver em outro momento e procurar fazer mais questões de português, porque o português é pura interpretação. Muita interpretação. A gente tem que entender bem o que ele está pedindo. Aqui era variação linguística. Aqui ele queria a música, né? Que ele trouxe a música, queria saber sobre... era denunciar... Eu digo que na questão, a interpretação vai contar bastante para entender também as outras matérias, né? Então é bom trabalhar a interpretação. Não, o português é tudo, né? Porque o português é que dá o enunciado, né? Independente da disciplina. Vai ser enunciado e tu tem que interpretar muito bem o enunciado para poder saber a resposta. Não importa se é matemática, química, física. A interpretação é tudo. É bem dizer 30% a 40% da questão, né? Aí das minhas questões seria isso. Eu não sei se ficou alguma dificuldade para vocês. Eu posso separar mais outras questões, né? E a gente poder fazer um reforço na semana, marcar de noite, um dia que ficar bom para vocês dois, não tem problema. Aí eu já passo as questões antes, né? Vou separar para vocês e a gente faz esse reforço. Até para mim fica melhor na próxima semana. Para mim tá ok. Que daí na próxima semana a gente marca e aí a gente revê o dia que ficar bom para vocês. Aí eu separo direitinho